A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Previdenciário, tem a honra de recebê-los para o webinar Nova IN 128 de 2022, da Previdência, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Priscila Machado, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Doutora, uma boa noite, a palavra é sua. Olá, Isabela, obrigada e mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Avisem os amigos, né, que a gente já começou, postem o link lá para a galera, para que todo mundo consiga acessar esse super webinar que nós teremos aqui hoje, com esses dois grandes nomes do direito previdenciário, né? Eu sou a professora Priscila Machado, para quem não me conhece, sou vice-presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da Seccional de São Paulo, né? Sou professora de Direito Previdenciário e hoje estou aqui tendo a honra de estar junto, né, com esses dois super professores, super servidores, falando um pouquinho sobre a IN 128. Todo mundo que é previdenciarista nos últimos dias não, né, Valdir? Nos últimos anos, tem ficado aí de cabelo arrepiado com tanta mudança que a gente tem o tempo todo na Previdência, né? Mas, recentemente, né, o nosso grande choque do devemos estudar, preciso parar, preciso sentar para ler, foi, né, através da IN 128, né? Acho que foi um susto para todo mundo quando a gente viu publicado não apenas a IN, mas os 10 livros que acompanharam a IN. Eu, pelo menos, olhei aquilo e falou, acabou, nunca mais vou saber direito previdenciário na vida, né? Brincadeiras à parte, a ideia hoje, então, é que a gente converse um pouco sobre a IN 128. Como todo mundo sabe aqui, a IN é gigante, né? Então, a gente tem muita coisa para falar sobre a IN. Separamos aqui alguns pontos, né, que a gente entende serem extremamente importantes, relevantes para estar discutindo aqui com vocês, né? E me acompanhando, então, nessa empreitada aí de hoje, o professor Gustavo Beirão, que é mestre pela PUC São Paulo, presidente da terceira Câmara de Julgamento do CRPS, diretor adjunto do IBDP, professor de Direito Previdenciário em várias instituições. Também aqui nos acompanhando o professor Valdir Costa Almeida, servidor do INSS, né, servidor público federal atuante junto à autarquia previdenciária, especialista em direito previdenciário, professor de várias, né, pós-graduações na área de direito previdenciário e criador do projeto Direito Mastigado, né? E também aí um grande amigo também, né, Valdir? E hoje a gente vai, então, tratar aí desse tema. Vou passar aqui inicialmente a palavra para o professor Gustavo Beirão, para ele saudar a todos vocês antes da gente continuar, e na sequência aí para o professor Valdir. Obrigado, professora Priscila. Mais uma vez é uma honra, um prazer enorme estar participando de eventos da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Tá com você, que é minha coordenadora na pós-graduação do Legale, tá com o professor Valdir, meu colega, e uma satisfação a todos vocês, tá? Estou tirando férias das minhas férias hoje, com o maior prazer para poder participar desse webinar, para falar de um tema tão importante, palpitante, e que há poucos meses, né? E, na verdade, desde a reforma da Previdência pela emenda 103, todo mundo estava na expectativa de quando vai sair a nova IN, quando é que vai trazer o entendimento, precisa consolidar entendimento e tudo mais. Ela veio. E não veio sozinha, veio com mais 10 filhotes dela, que a gente precisa conhecer, estudar junto, ler junto, para tentar traçar a melhor estratégia de atuação no âmbito administrativo, né? Hoje nós temos
assim como os 10 mandamentos, nós temos as 10 portarias junto com a IN, né? E a gente está aqui hoje para poder, pelo menos, trazer alguns pontos mais importantes, umas primeiras impressões, né, que nós tivemos a respeito desses normativos. É uma honra, um prazer estar aqui e quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo também. Isso aí. Professor Valdir? Tá sem som, Valdir. A cabeça está fora do lugar. Boa noite, Priscila. Boa noite, Beirão. Boa noite a todos os presentes. Obrigado pelo convite mais uma vez, Pri. Estar aqui do lado do Beirão, vou te falar, deu até vontade de correr. Você está louco. O cara tá louco. O cara é uma sumidade do negócio, um grande exemplo a ser seguido, um grande modelo a ser seguido. A Priscila nem se fala, a gente já conhece todo esse esteio. Então, é uma satisfação e uma honra estar presente com vocês aqui. E eu vou pegar aqui um trecho da fala do Beirão, porque ontem eu fui dar uma aula na ESA de São Caetano, eu falei exatamente disso. Nós não sabemos agora se nós chamamos a IN de a cobra e seus 10 ovinhos, ou se nós chamamos os livros de realmente os 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos e os 10 livros estão intrinsecamente ligados à história da sociedade brasileira. Então, está aí intrinsecado aí a questão para a gente ver daqui a pouco. E aí a IN, na minha opinião, a IN em si deixa de ter aquela total relevância que ela tinha, e a relevância maior passa a ser os 10 mandamentos. Porque nos 10 mandamentos você vai encontrar, por exemplo, definições e detalhamentos, por exemplo, sobre quinis, que não estava lá no quinis, era mais, né, Beirão? Mais nos ensinamentos que a gente transmitia, todos aqueles detalhes, aquelas coisas, e agora está lá, ponto a ponto, lá nos 10 mandamentos. Então, torna-se muito importante dar uma olhada melhor sobre esse aspecto aí. Show de bola. Valdir, o pessoal está falando que seu áudio está um pouquinho baixo. Não sei se você consegue, de repente, mexer aí ou ficar um pouquinho depois mais perto do áudio. Olha, ele já está bem no... eu não sei se talvez eu esteja falando baixo também por causa da dor de cabeça, então talvez eu não tenha um pouco na voz. Porque geralmente eu falo um pouco mais alto, eu até grito às vezes, mas talvez seja isso, até porque o coco está trincando aqui, tá? Mas vamos lá. Bora lá, galera. Então, aqui para a gente começar, né, eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho sobre a questão da força normativa da IN, né, que é uma dúvida comum. Mas a lei fala uma coisa, a IN está trazendo uma interpretação que não é muito legal. E também falar um pouquinho sobre a questão da evolução, né? Como a IN se tornou uma IN, né? Se o professor Gustavo conseguir dar início aí nessa discussão. Um prazer, professora. O que é que acontece? Nós não podemos falar da IN e das portarias sem antes a gente falar de um normativo que ele foi determinante, no meu modo de entender, para a transparência das informações que são orientadoras do reconhecimento de direito. Eu estou falando, pessoal, do decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispôs sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. E eu vi com muito bons olhos esse decreto, porque para aqueles que não estão já há algum tempo, né, como a gente, já com a casca grossa em relação aos normativos do INSS, você tinha lá uma instrução normativa, e uma instrução normativa tem uma vida de 5, 6, 7 anos a depender da gestão que esteja, das evoluções normativas. E o que acontecia? Para você botar uma IN na rua, você precisa de diversos atores, a começar por equipes de servidores que são especialistas em determinados assuntos. Temos os especialistas em rural, em quinis, em atividade especial, em pensão, benefícios aos dependentes, enfim. E é feito um grupo, né, muito heterogêneo para que se escreva essa IN, que tem que passar pela aprovação de divisões da diretoria de benefícios, de coordenação geral, tem que ir para a Procuradoria Federal Especializada, algumas vezes tem que ir para a Casa Civil. Então, é um processo um tanto quanto demorado você colocar uma IN na rua.
E quando você tinha alterações legislativas ou até mesmo decisões judiciais, ações civis públicas que determinavam que o INSS mudasse seu entendimento, o que se fazia para dar uma celeridade? Se publicavam os antigos e famosos memorandos circulares. E aí nós tínhamos memorandos circulares conjuntos. A partir de 2019, esses memorandos deixaram de ser publicados e viraram ofícios circulares conjuntos, que davam a orientação de como que o reconhecimento do direito pelo servidor do INSS deveria ocorrer. Qual era a grande deficiência desta forma? É que esses memorandos, esses atos normativos internos, eles não eram de conhecimento do grande público. Advogados não tinham acesso, o grande público não tinha acesso. Apenas o servidor que recebia isso por e-mail ou estavam disponíveis apenas na intranet do INSS. Então, você não tinha uma transparência do fundamento que levou àquele indeferimento ou aquele reconhecimento do direito, porque só estava nos memorandos circulares. Quando nós evoluímos em termos de tecnologia, com os grupos de WhatsApp, virava e mexia, a gente via aqui um memorando que algum servidor mandou, ou alguma coisa que alguém conseguiu pensar, mas não é o ideal para que você tenha uma publicidade nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, o contraditório, o ampla defesa e até mesmo o devido processo legal, porque muitas vezes esses memorandos eram citados, alguns dispositivos, e a gente não tinha o acesso se você não estivesse dentro da instituição. Então, com esta restrição, no sentido de que agora só pode vir normativos em forma de portaria, resolução e instrução normativa, necessariamente, sobretudo a instrução normativa, ela tem que ser publicada no Diário Oficial, então não tem mais como não ter acesso aos fundamentos da decisão do INSS. Da mesma forma, as portarias e resoluções. E o interessante é que, a partir da vigência desse decreto, que foi lá em 3 de fevereiro de 2020, foi estabelecido que qualquer pessoa poderá requerer a divulgação dos atos normativos no site do órgão, a inclusão do ato normativo consolidado e a adaptação do ato normativo que esteja em desacordo com as novas normas previstas naquele decreto. Então, a partir daí, nós temos impressão de que, quando houverem novas ações civis públicas, mudança de legislação, estas mudanças serão incorporadas na própria IN, com a obrigatoriedade de ser divulgada no Diário Oficial, ou até mesmo nas portarias, como já houve mudança na portaria 990, né, uma semana depois, pela portaria 1105. Então, isso vai dar uma transparência maior para que todos nós, a sociedade como um todo, tenhamos essa transparência na hora de avaliarmos os motivos determinantes para aquela decisão tomada pelo servidor do INSS. Valdir, tem algum comentário aí sobre esse ponto? Nenhum comentário, você está louca. Isso facilitou, eu acho que também bastante essa questão da alteração em si, né? Porque o que a gente via, Beirão, dentro aí da linha do que você falou, né? Era que a gente tinha lá a IN 77, aquele monte de coisa acompanhando, e era difícil, né? Como você muito bem mencionou, para a gente saber o que está valendo, porque você ia na IN e estava uma coisa, o memorando já estava falando outra, e ficava, de fato, muito confuso, né? E as portarias acabam sendo um instrumento que é mais fácil da gente ter alteração. Então, eventualmente, tem ali alguma mudança de procedimento, talvez ali a portaria seja atualizada de forma mais célere, né? O que também acaba reduzindo aí essa defasagem, vamos colocar assim, das informações da IN. Seria mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. Inclusive, professora Priscila, nós tínhamos o cúmulo de memorandos de diretoria dizer, olha, não aplica a IN, sendo que a IN foi publicada pela autoridade máxima do órgão. Então, um memorando revogando o dispositivo de IN. Era uma loucura.
Então, assim, o correto era, você mudou a orientação da IN, vinha uma nova IN, né, revogando os dispositivos já ultrapassados, para que a gente tivesse, né, essa celeridade e essa segurança. E o grande problema, você vê, a IN 77, ela foi publicada em janeiro de 2015. A outra IN em março de 2022, 7 anos. E se a gente parar para olhar, nós tivemos Lei 13.135, modificando pensão, nós tivemos a lei, a MP 871, transformada na Lei 13.846, nós tivemos a emenda, nós tivemos o decreto 10.410. Então, veja quanto de tempo, né, o delay entre via legislação e o servidor ter uma diretriz para poder se guiar na hora de analisar. Então, eu creio que agora nós teremos uma atualização mais célere, uma segurança jurídica maior, sem ter que estar catando aquele memorando que foi publicado que trata daquele assunto. E, na verdade, houve uma incorporação dessas orientações esparsas nesses memorandos, nesses ofícios, que resultaram não apenas na IN, mas também foram manualizadas, vamos dizer assim, através das portarias. Eu acho que é o seguinte, em relação a isso, a coisa seria fácil de resolver. Muito fácil de resolver. Você não precisaria ficar criando nova IN. É só você trabalhar como você trabalha com o ordenamento legal, de você criar, linkar todas as alterações dentro do próprio texto. Seria muito simples, mas a gente sabe, mesmo estando na prática, a gente sabe que se houvesse uma vontade realmente de modificar as questões, a pergunta que deveria ser feita é por que eu lanço uma IN nova num dia e no mesmo dia eu lanço 10 portarias, 10 livros? Por que no dia seguinte eu lanço uma outra portaria? Sabe? Então, a impressão que dá é que, de fato, é para se manter um arcabouço complicado de consulta. Eu sei lá, porque talvez, Priscila sabe que, e para a gente até tem que pensar muito bem até no que vai falar, porque é complicado, mas é uma realidade. Bastava você pegar a IN e sair uma portaria nova, ok, diz respeito a quê? Diz respeito a X ponto da IN, vai lá, linka a própria IN, alterado conforme portaria tal, né? Para o servidor ele não teria mais essa dificuldade. Ele iria lá, quando ele chegar naquela consulta, qualquer pessoa já saberia exatamente o que aconteceu nesse interim de modificação. Porque eu acho que é até desastroso você falar que você está lançando uma coisa nova e no mesmo dia você lançar 10 ovinhos lá que vão complicar ainda mais a situação. E aí volto numa coisa que o Beirão falou no começo, e que eu gosto muito, Priscila, sobre isso, a gente já falou sobre isso numa live, que é o que eu entendo muito, que é o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Quando a gente faz essa meia volta, a gente está ferindo, a gente vai ferir o contraditório e ampla defesa, porque a gente dificulta o acesso ao conhecimento seco, ao conhecimento real, a gente dificulta esse acesso. Porque, me diz como é que quem não trabalha, quem não está no dia a dia da coisa, por servidor que está no dia a dia, para o advogado já é complicado. Imagine de forma genérica, como é que você vai dizer para o cidadão que a lei está lá e ele deveria saber? Não tem como saber. Quem está no dia a dia não sabe. Sabe, quando você vai fazer um recurso à CAGE, o Beirão está lá, pode falar muito bem disso. Quando você vai fazer um recurso à CAGE, se nós analisarmos os recursos que chegam para a CAGE, talvez em torno de 90% deles dizem respeito à ferida no contraditório e à pré-defesa. A maioria diz respeito ao contraditório e à pré-defesa, a ferir o devido processo legal. Porque se o servidor tem acesso a um arcabouço fácil de consulta e de entendimento, a gente elimina boa parte disso. O que nós vemos hoje? Nós tivemos uma volta. A gente tinha uma reclamação que era... Eu falo a gente porque eu também reclamava disso, bastante. Ok, eu estou com uma IN, mas isso não tem previsão num decreto, não tem numa lei, então nós temos uma coisa aqui que não tem muita validade. Então a gente precisa verificar isso. De onde veio? De onde brotou isso? E aí pegaram a IN 77, jogaram do decreto 10.410, mais de 70% dele está lá. E aí pegaram a IN 77 que jogaram no 10.410, jogaram agora na 128, que agora está validado, agora está lá no decreto. Agora está lá no decreto, agora está validado. Não dá mais para usar essa conversa. E aí a gente descobre mais algumas outras coisinhas que precisam ser discutidas. Daqui para frente. Porque o Conselho de Recurso vai continuar recebendo uma série de indeferimentos
Do mesmo jeito, eu diria que o judiciário chegou um tempo e disse assim, nós não somos revisores do processo administrativo, daqui a pouco eu acho que o Conselho de Recursos vai ter que falar isso também, viu, Verão? Vai ter que... E sabem que vocês falando sobre isso me lembrou, né, essa questão do Valdir falar que, como é que o segurado vai saber dessa informação, né? E aí me lembrou de uma previsão que veio agora com a IN 128, que era uma previsão que já era aplicada, né, para os advogados que usam ali o portal do SAG, que é a questão da notificação, né, automática. O que a gente tem lá? Eu estou até procurando aqui, que eu acho que é o 549 ou 548, que ele fala o seguinte: se o segurado, ele opta, o segurado está lá, fazendo o requerimento, tá? Vamos imaginar que ele nem está acompanhado de advogado, ele está lá fazendo o requerimento. Aí tem aquela perguntazinha, se ele opta por acompanhar o processo de forma digital ou não. Optou por sim acompanhar o processo de forma digital, esse artigo, eu vou dar uma procurada aqui, que qualquer coisa a gente pega aqui para lê-lo, inclusive, ele fala que, nesse caso, a gente tem a presunção da notificação após 5 dias, né? Ou então, ele usa o termo ou, né? Então, assim, se ele optar por acompanhar os processos de forma remota, 5 dias. Ou quando ele acessar aquele requerimento. Então, ele acessou ali o requerimento, por mais que ele tenha optado que não, segundo lá a previsão, eu vou até pegar ela aqui para a gente ler a literalidade. Artigo 549 da IN. 549 mesmo, né? Isso aí. Ele aí, está com ele aberto aí, Verão? E na portaria 993 também. Na 993, acho que é o 20. Isso. Estou abrindo ele aqui. O Valdir falou disso, e aí me veio isso em mente, né? Porque, assim, o advogado, a gente está aqui, a gente orienta, né? Ele vê essas informações no Instagram. Agora, e o segurado? E aí a gente cai na seguinte situação, né? Eventualmente, vai que tem ali uma exigência aberta, ele não venha cumprir essa exigência. A gente vai ter esse processo arquivado, não vai dar nem para fazer recurso. Então, assim, muito interessante esse ponto que o Valdir levantou, porque a gente traça aqui um monte de coisa, né? A gente precisa lembrar da IN 102, que o entendimento está aí ainda, mesmo pós-IN 128. A IN 102, se não me engano, foi de 2019, que traz esse entendimento do arquivamento do processo, a decisão sem resolução do mérito, que impede, inclusive, recurso, e na via judicial a gente já tem decisão no sentido de entender que não tem interesse de agir essas ações. Olha o problema. Você achou aí, o professor? Senão eu acho aqui. Achei. Dá uma lida aí na previsão. Diz o seguinte: quando o requerente opta por acompanhar o processo pelos canais remotos, ou quando seu endereço eletrônico é informado no ato do requerimento e está corretamente cadastrado no portal de atendimento, a notificação é presumida após 5 dias da data de sua disponibilização. É esse artigo mesmo. Olha que tenso, gente, porque assim, já vou passar aqui a palavra para os professores traçarem a opinião deles, porque eu acho que isso aqui é um ponto muito gravoso, né? Porque assim, primeiro, como é que a gente vai comprovar se aquele e-mail é ou não e-mail do segurado? Um ponto aqui de atenção para a gente pensar. Não sei se vocês já criaram algum e-mail, mas ele quase não pede ali informação, né? Como é que você vai linkar se aquele e-mail é ou não do segurado? Ponto 1. Ponto 2. Às vezes essa mensagem até chega, mas vai para o spam. O INSS pode comprovar que enviou o e-mail, não que eu recebi essa notificação. Eu tenho essa posição. O sistema, o INSS sabe que enviou. Agora, a comprovação de recebimento, a comprovação de leitura, por exemplo, se você tem um e-mail privado, um e-mail particular comum, por exemplo, um UOL da vida, muitas vezes ele dá notificação. Um Gmail não dá notificação de recebimento. O Gmail não tem retorno que foi recebido. E outras questões mais... Então, a prova é que eu enviei. Agora, recebeu? Como é que eu provo que recebeu? Se eu não consigo... Aí, vamos lá. Se eu não consigo provar que você recebeu, se eu não consigo fazer essa prova, como é que eu posso dizer que eu estou arquivando porque você não respondeu? Se eu não consigo fazer prova. Porque, de novo, a gente vai cair de novo na história do contraditório para a defesa. A gente vai cair de novo nesse processo. A gente vai dar a volta e vai cair nele. Dá para discutir? Naturalmente que dá para discutir. É óbvio que dá para discutir. E aí tem aquele ponto, né? Porque assim, Valdir,
foi lá, aí está presumido que ele recebeu a notificação. Então, está lá presumido que o segurado está notificado, né? O que acontece com essa exigência? Não é cumprida. No final, no que dá o processo? Arquivado. E aí, Beirão, como é que fica essa questão do recurso? O interessante... Como é que você entende a posição do CRPS nisso? Olha que tenso. Vamos lá. Só um adendo, é que, na verdade, essa previsão que está hoje na IN 128, ela já tem anos, lá em 2011, com a resolução 166 da presidência do INSS, que regulamentou o processo eletrônico dentro da instituição. Não apenas o processo de benefício, mas todos os processos eletrônicos lá em 2011. Está lá no artigo 42, parágrafo 2º, exatamente com a mesma redação. Então, a partir do momento que você opta por fazer o requerimento de uma maneira eletrônica, quando da disponibilização das informações, dos resultados de recurso, do deferimento em deferimento, vai ser presumido a notificação 5 dias após a disponibilização. O problema é que nós temos hoje, não hoje, né, mas já de longa data, problemas sérios em relação à tecnologia na Previdência Social. Professor Valdir, aí, quer ver ele se estremecer todo? Eu vou falar a palavra que todo servidor do INSS se treme. DataPrev. Estou mentindo, professor Valdir? Não, de jeito nenhum. Então, quando você tem vamos dizer assim, uma empresa de tecnologia, né, que é exclusiva para prestar serviço à Previdência Social, e nós que vivemos na pele as mazelas do que é muito complicado você simplesmente dizer a pessoa teve ciência. Em alguns processos no Conselho de Recursos, nós temos recebido, e isso é um controle que é feito única e exclusivamente pelo INSS, nos processos eletrônicos, o login da hora que o segurado acessou ou o meu INSS, ou, no caso do advogado, o SAG. No Conselho de Recursos, nós não temos como refutar essa informação, porque o sistema é do INSS, é o INSS que envia as comunicações, mesmo quando são oriundas do Conselho de Recursos, e para questão de tempestividade ou intempestividade recursal, hoje nós temos esta baliza. Quando nós tínhamos o processo físico, não tinha dúvida, estava lá a data do AR. Pessoa lá não quis, inclusive, receber, o próprio Correios via lá com outras pessoas, a gente tinha uma segurança maior. Vamos ver como que agora esta previsão expressamente numa norma de benefício, né, porque antigamente era uma norma genérica de processo eletrônico de uma maneira geral, como que isso vai começar a chegar para a gente lá no Conselho de Recursos. E isso, pessoal, dá um nicho de trabalho, porque é o seguinte, você pode ter exigências que o segurado sequer sabe que tem que cumprir, mas o INSS vai dizer, olha, eu mandei, estava disponibilizado no ambiente, 5 dias depois começou a contar seu prazo. E aí você pode ter diligências não cumpridas dentro do prazo, você pode ter recursos intempestivos por conta do indeferimento que foi encaminhado única e exclusivamente no sistema, e isso tem que ser trabalhado pelo advogado, porque nós temos 2 situações. Primeiro, se não há a efetiva comprovação da ciência do segurado, isso tem que ser comprovado por ele. Segundo, ainda que seja intempestivo, existe a previsão lá no regimento interno do Conselho de Recursos que essa intempestividade pode ser relevada caso haja liquidez e certeza do direito. Então, são duas questões importantíssimas que vão precisar ser observadas pela advocacia na hora de quando receberem esses clientes que, porventura, e nós sabemos que a maioria, que não sabe como entrar no meu INSS,
Às vezes quem fez foi um neto, foi um sobrinho, ele pagou para alguém na lan house, ele não sabe o e-mail que foi colocado, ele não sabe o telefone, até para você recuperar uma senha. Então, isso vai ser um nicho de mercado dentro do âmbito administrativo que, com certeza, vai começar a chover, porque agora está previsto na IN. Então, ele vai utilizar isso para dizer, está intempestivo. Ou vou arquivar o processo sem resolução de mérito. E aí você vai ter que... Como é que você comprova o interesse de agir no judiciário se não tem o indeferimento? Aí a gente tem o tema 530 do STF. Tem que ter o indeferimento para comprovar o interesse de agir. Então, você vê como tudo isso é uma bola de neve que vamos, com certeza, começar a acompanhar com mais frequência a partir da publicação da IN. Valdir, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só fazer um comentário sobre esse ponto que o professor Gustavo falou, do INSS conseguir identificar o teu acesso na plataforma. Eu lembro que uma vez, né, alguns anos atrás, isso, né, antes da pandemia, eu estava numa agência do INSS, pedi para uma servidora consultar lá o andamento de um processo, né, a gente estava esperando ali o retorno do gerente da agência, né? E aí eu aproveito, né? Enquanto estamos ali no guichê do advogado, a gente vai resolvendo tudo, né? Falei, poxa, eu tô com o processo parado há tanto tempo, aquela coisa toda. Aí ela abriu o processo e falou o seguinte: não, teve movimentação hoje, tem uma meia hora, né? 20 minutos, alguma coisa assim que teve movimentação. Falei, gente, que coincidência, essa foi exatamente a hora que eu entrei. Aí quando ela virou a tela para mim, não, tá aqui, olha. Aí eu falei, não, mas não tem nada aí. Quando ela virou, eu acho que era quando eles estavam testando o sistema ainda, tinha toda a relação dos acessos, gente. Eu tinha aberto lá o processo no final de semana, estava lá o final de semana, o acesso, né, o horário que eu acessei, isso há alguns anos atrás, né? Agora, salvo engano, foi no início da pandemia, em um processo meu judicial, que a gente não discutia interesse de agir, nada disso, a procuradora juntou essa tela. Eu até fiz um post na época, né? Quem acompanha aqui meu perfil deve ter visto, né? Isso foi o que, acho que em meados ali, iníciozinho de 2020. Ela postou, ela juntou no processo, não tinha nada a ver com os meus atos, mas está lá a telinha, com acesso, inclusive indicando o IP que foi acessado, gente. Então, assim, cuidado. Não adianta, né, os colegas acharem que, não, meu cliente está dizendo para mim que não entrou, eu não acessei, vou contestar aqui essa intempestividade. Porque, às vezes, como o Beirão falou, foi o neto que fez e o neto está consultando. E quando isso bate lá no CRPS, ele tem o quê? O controle de acesso. O seu cliente não ficou sabendo, você não ficou sabendo, mas o neto que tinha senha entrou lá. Por mais que ele não entendesse ali a informação, não tem como a gente comprovar o que ele entendeu ou o que ele não entendeu. O que se comprova é o quê? Que foi acessado aquele requerimento. Então, tomem muito, mas muito cuidado com isso, né? Quando teve, né, essa juntada desse documento, nesse meu processo, o que eu passei a fazer, né? Por mais que a gente demorasse para poder acessar, não fosse notificado, eu passei a sempre contar o prazo da data da disponibilização. Por quê? Porque aí a gente não teria erro, né? Porque vai que, eventualmente, o segurado entrou, alguém da família entrou. Então, assim, teve que ser a partir daquela data para poder valer a contagem, né? Então, lá a gente pegou isso por hábito. Esquece notificação. Entrou, você viu ali a data da disponibilização, por segurança, começa a contar o prazo dali. Gente, e esse controle realmente existe. Não é um caso ou outro, não, tá? Isso realmente existe. Quer falar, professor? Você abriu o áudio? Só pegando o seu gancho, por isso que a gente sempre fala nas nossas aulas, palestras, cursos, gente, evita o meu INSS. Vocês têm um acordo nacional para que a advocacia entre lá pelo SAG, agora portal de atendimento, né, que estão juntando o SAG. Evita utilizar o meu INSS, porque foi o que a professora falou, qualquer um pode entrar. E a partir daquele momento que tem o log, já era, está contando o prazo, mesmo que antes dos 5 dias. É o que for primeiro. Você entra ou, passados 5 dias, começa a contar o prazo. Então, utilizem o acordo, o convênio da OAB com o INSS,
principalmente em São Paulo, que tem um guichê virtual. Vocês podem tirar uma série de dúvidas. Entra no meu INSS, se for o último caso, se não tiver jeito, para poder resolver a situação de emergência. Do contrário, a melhor maneira, a melhor ferramenta é via SAG, pelo acordo INSS-OAB. Até para fugir dessa situação aí depois, né? Pois é. Professor Valdir? Pri, quem me conhece já há um tempo sabe que eu gosto de falar muito de mercado. Eu gosto muito de falar de mercado. Eu sou apaixonado por mercado, porque as oportunidades e as possibilidades são inúmeras, são aos milhares. E quando a gente fala quando a gente fala a nova IN, as portarias e tal, é importante que o advogado entenda que isso só significa uma coisa: expansão do mercado previdenciário. Uma grande expansão do mercado previdenciário. Porque cada vez que a gente encontra na IN alguma coisa que contradiz o direito, contradiz aquilo que nós entendemos que deveria ser, significa mais uma ação que o advogado pode trabalhar. Significa mais uma possibilidade dele ampliar o trabalho dele. Então, toda essa nossa discussão, eu estou fazendo isso para chamar o advogado à razão do mercado que ele está inserido, e que, quando é que a gente pode falar em mercado? Quando existem mazelas. São mazelas que criam mercado. Sem mazelas não existe mercado. E quando a gente fala de previdência, nós estamos falando da existência de uma mazela social. Então, portanto, e essa é a maior mazela, uma das maiores mazelas sociais que nós temos, portanto, é um dos maiores mercados de atuação para profissionais. Então, uma vez que a gente tem uma nova IN, em que ela tem todas essas falhas que nós já comentamos aqui e outras que a gente vai falar ao longo do tempo, gostaria muito que o advogado tirasse a cabeça da caixinha, o advogado está nos ouvindo agora, e olhasse isso como oportunidade de mercado. Porque, afinal de contas, eu repito isso há anos, desde quando eu comecei a dar aula, o advogado, se o INSS funcionasse perfeitamente como o advogado previdenciário gostaria que funcionasse, nós não estaríamos aqui fazendo essa discussão, não teríamos mercado previdenciário, não existiria advogado previdenciário, editora previdenciária, faculdade previdenciária, fórum, vara previdenciária, não existiria pós-graduação previdenciária, não existiria cliente para você, advogado previdenciário. Então, é só tirar a cabeça da caixinha e prestar atenção. Eu diria, se eu fosse um advogado, estivesse atuando, a minha maior ansiedade seria pela próxima IN, seria pela próxima norma, pela próxima portaria, pela próxima... O que eles vão trazer agora? E não com... vai trazer mais... Não, o que vão trazer? Porque cada vez que vem alguma coisa, vai vir o mercado. Como agora, por exemplo, na 1113, na medida provisória 1113, que saiu agora e que faz o quê? Pega o pente fino, que todo mundo já conhecia, que todo mundo já sabe, e aí ele pega esse saco chamado pente fino, abre a boca desse saco e coloca mais um elemento dentro dele. Coloca o auxílio acidente lá dentro. Ele amplia esse saco. E quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está despejando no mercado previdenciário mais alguns milhões de clientes para o advogado. Ele coloca um elemento novo, né, que o auxílio acidente agora ele passa a entrar na mira do pente fino para ser convocado, para correr o risco de perder o benefício. Quando ele coloca um único elemento novo, ele coloca milhões de novas possibilidades para o advogado, somando aquela que ele já tinha. Então, acho que a gente entra nesse novo momento, e aí a gente tem dito isso lá no Direito Mastigado, viu, Beirão? A gente tem trabalhado fortemente uma expressão que é a nova era, a esfera administrativa previdenciária. O processo administrativo previdenciário ficou pequeno. O processo ficou pequeno. A administração agora tem uma relevância muito equiparada ao judiciário. A esfera administrativa ganhou uma relevância descomunal. Ela se tornou muito técnica, muito profunda, muito necessariamente que precisa ser olhada com lupa, com calma. Ela exige muito esforço de entendimento a partir de agora. Não é mais ou menos o processo, curso do processo, agora não, é a esfera. Você precisa olhar a esfera. E quando eu falo a esfera, eu estou dizendo que dentro dessa esfera existe um mercado 5 vezes maior do que tinha antes da IN. Antes da IN, para vocês. Agora precisamos tirar a cabeça da caixinha e olhar isso com olhar de mercado.
Advogado, você não é assistente social. Assistente social se preocupa muito fortemente com algumas questões. O advogado se preocupa com a questão social, mas também você tem que olhar o mercado, porque você vive do mercado. Então, de novo, eu repito, se eu fosse advogado, estivesse atuando, estivesse fora da Previdência, eu ia bater tambor, ia fazer sinal de fumaça para que cada 6 meses tivesse uma norma nova, o INSS soltasse alguma coisa. Porque é verdade, veio o meu INSS, o que aconteceu com o meu INSS? Criou um mercado desse tamanho de possibilidade. Quando entrou lá a análise automática da aposentadoria por idade, foi um auê, não, aí criou o quê? Um mercado gigantesco de revisão de aposentadoria por idade, porque tinha muitas concessões sendo feitas automáticas, desprezando vínculos em aberto que poderiam ter sido fechados. Então, a nova instrução normativa 128, mais os seus 10 mandamentos, ela expande quase infinitamente o mercado previdenciário para vocês que estão nos vendo agora. Professor, vocês me permitem fazer aqui, o nosso tema é EN 128, mas vocês me permitem fazer um comentário sobre a MP? Porque o Valdir falou ali da questão do auxílio acidente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês já perceberam. Isso vai ser um problema gravíssimo. O que acontece? Não sei se alguém parou aqui, algum de vocês, né? Acredito que sim, deram pelo menos uma batida de olho ali na MP, né? A MP, quando ela traz essa previsão de que o auxílio acidente vai passar por perícia, o que faltou ali? Faltou uma previsão. Quer dizer o seguinte, olha, para você analisar se a redução da capacidade persiste ou não, você deve levar em conta o quê? A atividade que ele exercia na época do fato gerador, na época em que surgiu a redução da capacidade. Sabe por quê? Porque se não for assim, praticamente todos os auxílio-acidentes que estão no mercado serão o quê? Cessados. Porque observa o seguinte, quando o cara tem uma redução da capacidade laborativa, geralmente o que a empresa faz? O cara que não está produzindo legal, você ou readapta ele para alguma outra atividade, ou a própria autarquia, dependendo do caso, reabilita ele para o exercício de uma outra atividade, concorda? Se ele está reabilitado ou se ele está readaptado, muito provavelmente, para aquela atividade que ele passou a exercer, ele não vai ter redução. Concordam? Então, a probabilidade da gente ter cessação em massa é gigante. Eu estou na diretoria do IAPE, né, nessa nova gestão agora que começou uns 2 meses atrás, em 2022. E aí a nossa presidente lá, Priscila Simonato, recebeu uma mensagem de um colega no Congresso perguntando o seguinte, tem alguma sugestão aqui, porque a gente está aqui trabalhando aqui as emendas para a MP para conversão em lei, né? Aí ela me mandou uma mensagem e falou, Pri, quer mandar alguma proposta? Você tem algum ponto? Eu falei, tem um ponto aí que a gente precisa levantar. Ela, então faz a proposta aí de emenda para a lei e manda. O que eu coloquei na proposta de emenda, né? Em nome do Instituto, em nome do IAP, que passasse a constar na lei final o quê? Que ao passar na perícia, que deve ser analisada a atividade que o cara exercia lá atrás, e não que ele exerce agora. E aí ela mandou, e aí o colega voltou e falou assim, olha, eu vou mandar. Mas isso aqui está indo de encontro exatamente com o quê? Um objetivo ali da norma, né? Porque se a gente for sempre analisar por lá, o cara nunca vai ter recuperado, né? A gente vai ter um número muito pequeno de redução de capacidade, né? Então, acaba que não vai ter muito efeito, né? Então, assim, observem, né? Vamos ver como é que vai vir a transformação dessa MP em lei. Mas, gente, quem tem força aí para poder questionar isso, questione, porque isso significa cessação em massa de auxílio acidente, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Sei que a gente fugiu um pouquinho do tema, mas se vocês quiserem aí fazer algum apontamento para a gente voltar depois para a EN. E não só isso, é a morte de todo e qualquer benefício na esfera administrativa, porque ela prevê no artigo 126A que os recursos vão ser julgados pelos próprios peritos. Ora, olha que maravilha! Então, você vai ter um benefício que passa pelo pente fino, ou que é negado de cara no AX1, e aí quem que vai julgar? Outro perito. Não vai ser mais o Conselho de Recursos. Ora, essa foi a piada. Dificilmente você vai ver um perito reformando a decisão de outro. Hoje a gente já vê isso. E olha que nós
ainda no Conselho temos a possibilidade de afastar o parecer quando ele não é devidamente fundamentado nos termos do artigo 50 da Lei 9784. Quando ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V, dizendo não há elementos suficientes para mudar a decisão anterior, ele não está fundamentando. É possível, neste caso, por ser um ato administrativo nulo de pleno direito, ser afastado e ser concedido. Agora, imagine isso sendo julgado por outros peritos. Então, e ainda mais o segurado tendo que antecipar a perícia no judiciário. Acabou o benefício por incapacidade. Eu não sei qual é a relação da cúpula lá de cima com o mercado previdenciário, mas eu não sei, de vez em quando eu acho que combinaram aí com alguém e falou assim, ó, a gente vai criar, vamos expandir esse mercado 2 vezes por ano para vocês, porque, Beirão, isso, eu estava aqui, a Priscila estava falando, eu estava aqui coçando, Beirão, se você não fala isso, eu ia entrar com 2 pés na porta. É surreal. Ainda bem que você falou, porque você tem aí toda uma fala jurídica perfeita, uma coisa assim, eu não tenho essa fala, Beirão, eu já chego chutando os 2 pés na porta, você evitou que eu falasse uma besteira aqui. Porque a gente reclamava exatamente disso. Como é que eu vou respeitar uma decisão de benefício por incapacidade no CRPS, uma vez que os médicos eram peritos emprestados para lá, né? Tinha lá uma assessoria técnica. E aí, muita reclamação sobre isso, falaram, ok, então nós vamos resolver esse problema, vamos tirar os médicos de lá, então agora vamos deixar diretamente da subsecretaria, porque agora são eles que mandam. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa sobre essa subsecretaria, que é assim, ela é subsecretaria de perícia médica federal. Federal. Ela não é mais perícia médica previdenciária. Isso denota uma previsão futura um pouco nefasta sobre outras coisas, outros benefícios do governo federal que ensejam incapacidade, que dependem de incapacidade. Por exemplo, isenção de IPI em veículos, por exemplo, outras questões que existem por aí que vão passar, podem escrever isso. Essa perícia médica federal vai ser utilizada para caçar outros benefícios que não previdenciários federais que têm isenção. Isso não está à toa de graça ali, isso não está de graça. Não iam tirar, não iam criar uma secretaria de perícia só para fazer perícia do INSS. Seria pequeno demais pensar dessa forma. A coisa é mais ampla. Meu pensamento é que essa questão aí da perícia veio para poder tirar o olho ali da questão do auxílio acidente, porque isso é tão absurdo, que é tipo assim, não, vamos deixar isso aqui, o a gente bode na sabe sala. que os previdenciaristas vão ficar em cima, vão brigar, e a gente fala, não, isso aqui a gente volta atrás, tá? Manda para o CRPS, coisa e tal, mas o auxílio acidente vai ficar assim, né? Você conhece então, a história? Assim, eu sei que a gente sempre tem, né, uma pegadinha ou outra ali para poder dizer, não, olha, a gente tá, vocês estão brigando, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui e manter isso aqui. Não sei, né? Você conhece a história do bode na sala? Né? Conhece essa explicação do bode na sala? Por que existe o bode na sala? A história do bode na sala é o seguinte, bem rudimentalmente falando, você tem, vou trazer aqui para a realidade, você tem um cômodo de 3x3 e você aluga esse cômodo para uma pessoa. Essa pessoa reclama que esse cômodo só tem 3x3. E aí ele está reclamando, você pega e fala assim, ok, então eu vou alugar esse mesmo cômodo para mais uma pessoa. E você coloca 2 pessoas nesse cômodo. E as 2 pessoas continuam reclamando. E aí você aluga o mesmo cômodo para 10 pessoas para ficar num cômodo de 3x3. E aí elas continuam reclamando. Você pega um bode daqueles bem fedido, bem louco, bem xarope, bota no meio dessas 10 pessoas dentro desse cômodo. E aí ninguém mais aguenta o fedor daquele bode num cômodo de 3x3 com 10 pessoas. Está insuportável. E aí, o que o proprietário do cômodo faz? Então, está tudo certo. O problema é o bode? Então, nós vamos tirar o bode. Aí, tira o bode e as 10 pessoas estão satisfeitas, felizes naquele cômodo de 3x3. Exatamente isso. Não reclamam mais sobre aquilo. Então, o bode na sala, na legislação, isso aconteceu na emenda, aconteceu em outras normas, que é isso. Eu quero mudar uma coisa, eu quero mudar 2, 3 coisas, eu coloco uma que é absurda, porque eu sei que vão reclamar dessa absurda aqui, e depois eu tiro isso aqui, tira o bode da sala e está tudo certo. Então, talvez essa questão da perícia seja o bode na sala. Pode ser que seja. Eu tenho essa impressão também, posso estar enganada, mas porque é tão absurdo que assim, né? Eu também não conhecia a teoria do bode, mas é isso. Eu acho que isso é o bode. Quase falou do Shrek aí, né? Um reino tão absurdo, né? Tão absurdo. É isso. Pois é, pessoal. Então, vamos voltar aí para a IN 128.
Antes da gente pular aqui de ponto, deixa eu só fazer um comentário que o Rodrigo, ele colocou várias vezes aqui no chat, então deixa eu trazer aqui esse questionamento dele sobre a questão da notificação e a gente encerra esse assunto, né, da notificação. Ele está questionando o seguinte, olha, mas a lei do processo administrativo, lá no artigo 26, ela traz a previsão de que a intimação ela tem que ser feita, e ele colou aqui o artigo, né? Então, vou ler aqui o próprio artigo. Ela deve ser feita por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, telegrama ou a outro meio que assegure a certeza de ciência do segurado. Me parece que essa previsão do e-mail, né, entra aqui, né, que assegure, né, mas aí a gente precisa ter, como o Valdir muito bem disse, a segurança de que a pessoa recebeu, né, porque o INSS só prova o envio, né. Não sei se vocês têm algum posicionamento diferente para a gente trocar aqui o tema, falar de prova. O problema é, tudo bem, o e-mail você pode mandar, pode voltar, pode não ter notificação, o problema é o log. O e-mail, concordo, tranquilo com o problema é quando loga. O problema é o log. Como é que você vai contestar algo que, olha, está aqui no sistema, ele entrou, está aqui o IP, ele entrou tal horário, tal dia, passou tantos minutos. A gente não tem, né? Só o INSS, por meio da data prévia, para poder dizer, olha, não, teve um bug no sistema, na verdade, essas informações estavam equivocadas, teve um problema. Mas, fora isso, é muito complicado. Eu não vejo... O e-mail, tudo bem. Você, inclusive, aqueles e-mails que não mandam a confirmação de entrega ou de leitura e tal, mas eu fico preocupado com essa questão do login no processo. É onde eles vão pegar, né? No login. Uhum. Fornecer o login. Verdade. Os colegas fizeram aqui uma pergunta também interessante, que é o seguinte: se a IN ela vincula o CRPS e se as portarias vinculam o CRPS? De jeito maneira! Tá louco! Porque, vejam, quem perguntou? Deixa eu ver, tá ali em cima. Eu estou copiando as perguntas e colocando no Word para eu não esquecer. Tá lá Quem fez a pergunta, escreve aqui, foi a pessoa que fez. Eu vou ver aqui se eu acho o nome. Vai falando aí que eu acho o nome. Brilhante a pergunta. Veja bem, por que é que nem a IN, nem os 10 mandamentos do INSS vinculam o Conselho? Porque a partir do momento em que há um indeferimento ou deferimento parcial, o INSS, no recurso administrativo, ele é parte, assim como o segurado. Então, a gente não pode... Foi o próprio Rodrigo. Pronto. Brilhante, Rodrigo. Parabéns pela pergunta. As duas que eu peguei foi dele. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem um benefício indeferido ou deferido parcialmente, o INSS é a parte adversa no seu recurso administrativo, portanto, as normas dele não podem vincular o julgador, que dentro da hierarquia do processo administrativo está pelo menos 3 degraus acima do INSS. Por que eu falo 3? Porque nós temos a junta, nós temos a Câmara e nós temos o Conselho Pleno. Então, a gente, inclusive, no Conselho de Recursos, utiliza muito a IN porque a gente vê a IN como muito didática quando ela fala do histórico do benefício, do histórico dos benefícios extintos. Vira e mexe, viu, professor Valdir? A gente encontra um pecúlio ainda lá no recurso. Ainda aparece pecúlio? Uma vez ou outra a gente pega um pecúlio, um benefício daqueles encargos previdenciários da União. Então, a IN ela é útil para dizer, durante o período tal, a norma que disciplinou foi essa, o regulamento foi esse. Então, é muito interessante. Agora, a IN, em alguns pontos, a gente entende que ela está extrapolando o que diz a lei, extrapolando até mesmo o decreto, e extrapolando tanto para prejudicar o segurado quanto para beneficiar. E ainda tem essa questão. Então, de qualquer sorte, a IN ela não vincula o Conselho, muito menos as portarias, porque, hierarquicamente, a portaria ela é inferior, porque ela foi emitida por um diretor, e a IN foi emitida pelo dirigente máximo, pelo presidente do INSS. Mas nenhuma delas vincula o CRPS.
Pri, só falar uma fala aqui sobre a Caterine, escreveu aqui: o caos nos favorece, todavia a realidade do cliente urge solução. Caterine, você é a solução do cliente. É isso. É isso. É igual essa questão do auxílio acidente, gente. Isso daí vai ser um mercadaço para quem estiver atuando, porque vocês podem ter certeza, né? Vamos ver lá se a proposta do IAPE vai passar, mas acredito que não, né? Porque assim, me parece que o objetivo ali era pegar o auxílio acidente mesmo, né? Mas assim, vamos imaginar, não passou a proposta, não veio com essa limitação de que deve ser analisada a atividade à época que a pessoa, né? A atividade que a pessoa exercia à época do fato gerador, né? Da existência dessa redução na capacidade laboral. Alterado, né? Vamos imaginar que isso não passe. Pode ter certeza que a perícia do INSS vai fazer a avaliação para a atividade o quê? Atual. Olha o mundo de processo que o pessoal vai ter para discutir. Porque a gente vai ter que discutir o quê? A inconstitucionalidade disso, porque senão a gente zera o quê? Zera a norma protetiva. Porque vocês imaginem, você tem lá uma pessoa que ela exercia uma determinada atividade e devido à redução da capacidade, muitas das vezes ela é ali reabilitada para fazer uma atividade o quê? Inferior. E aí vai ser analisado pelaquela atividade inferior dela, porque quando está na mesma empresa a gente garante salário, mas e se ela for desligada e for para outra empresa? Ela vai receber menos do que ela recebeu, então não pode ser feito dessa forma, né? A gente está esvaziando a proteção da norma. Então, assim, vai ter um mercadaço aí, ao meu ponto de vista, pelo menos para o previdenciarista nos próximos anos, né? A gente tem que olhar a oportunidade, né? Show? Posso puxar aqui o próximo ponto? Vamos para a prova? Mas antes da gente começar a falar sobre carteira de trabalho, né, sobre esses documentos que sempre acabam gerando muita dúvida, e agora a gente tem a IN 128 tratando, né, sobre a carteira digital, mas tem um ponto, né, antes da gente entrar nessa discussão relacionada à pensão, que eu estava falando outro dia com o Valdir, que eu acho importante até para a gente, né, para a gente que atua, né, para o advogado previdenciarista. Muito advogado vai achar isso bom, do meu ponto de vista é ruim, que é a previsão que diz que quando a gente faz um requerimento de pensão por morte, que o servidor não pode fazer o quê? O pedido daquela certidão atualizada. Pelo menos nos meus processos, é comum, quando a pessoa é casada há muitos anos, o servidor fazer uma exigência para a gente atualizar aquela certidão. Pega uma certidão atualizada. Por que ele faz isso? Não é para dar trabalho para você, gente. É para ele saber se não houve ali no meio daquele tempo uma averbação de divórcio, por exemplo, né? E isso é uma segurança também para a gente. Porque senão a gente vai lá, faz um requerimento, vai que a pessoa já estava até divorciada. E a gente está pedindo lá pensão, né? Divorciada, não estou falando no sentido do ex-cônjuge que recebe alimentos, né? E tem direito à pensão. Não. A pessoa está divorciada, não tem nem mais contato, soube que faleceu, vou lá pedir pensão porque eu tenho aqui minha certidão de casamento em mãos. Então, essa certidão atualizada, que às vezes cai em exigência, entendo que é até uma segurança para a gente, né? Mas agora está lá na IN que o servidor não pode abrir esse tipo de exigência. Se o Valdir puder começar a falar sobre isso. A gente que já analisou muito o processo, muito, inclusive pensão, analisei muita pensão, é um benefício que eu sempre gostei muito de fazer, porque era um benefício onde eu tinha condições de fazer justiça social, de respeitar o direito social, de fazer valer para a vida daquela pessoa aquele direito que ela tinha naquele momento que alguém tinha deixado, né? E aí eu sempre me deparei com algumas atrocidades em relação à pensão e a gente vem olhando isso. Inclusive a gente discutiu muito, né, essa questão do cálculo da pensão por causa da emenda constitucional 103, que é a maior aberração. Eu acho que é a maior aberração da emenda constitucional é a RMI da pensão por morte, porque você já pega... O bode ali foi poder ser abaixo do mínimo, né? Esse foi o bode aí, desse ponto. Pega uma família que já está destruída, destroçada pela perda de um ente principal, um ente, como é que eu posso dizer, importante ali naquela relação de família e finanças, né? Então, você tem uma família que hoje vive sob auspícios de uma renda de R$2.000 e ela já tem problemas financeiros, já tem problemas de alimentação, já tem problemas de despesas. E aí morre um e aquela pensão só não vai ser menor que salário mínimo porque a lei não permite. Mas você calcular uma pensão de 60, eu diria, Pri, que não é nem 60 de 60, porque já perde no cálculo do PPC. Mínimo de 36. Então, já real, perde, cálculo real, mínimo de 36. 36, porque você perde no cálculo do PBC, depois você perde na RMI da pensão e depois você perde lá quando você vai calcular sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, você tem uma sequência trial aí
de perda. Então, a coisa fica bem séria. E a cada tempo, cada legislação, cada norma que vem nova, eu sempre olho, dou uma olhada em relação à pensão e dependentes, para ver o que puxaram ali, o que tiraram ali daquele tapete. E quando a gente fala da questão da certidão de casamento, eu lembro muito bem de receber muitas certidões destroçadas, certidões antigas e velhas e tal. E agora diz que não precisa mais pedir a certidão atualizada. O que isso implica, no meu entendimento? Eu diria que, nesse momento, não é nenhuma implicação contra o segurado, mas é um ato para preocupar o servidor e preocupar o advogado que recebe documento de outras pessoas. Porque uma vez que eu não posso pedir atualizada, e se eu estou recebendo, advogado recebe no seu escritório uma certidão de 1980, né, é uma original de 1980, ela ainda dá para ver, ela não está tão ruim, mas ele pega, está meio destroçada, ele entrega, ele entrega aquele documento para o INSS. O servidor não pode pedir, a não ser que ele tenha, que ele demonstre claramente que ele não consegue entender o que está descrito ali como forma de comprovação. Eu não posso pedir, mas eu quero deixar isso expresso para o advogado, que nós não podemos pedir, mas você, advogado, pode, porque você não sabe de onde vem esse documento. Eu não estou falando de uma família, de alguém simples, de alguém, eu estou falando de uma questão que é mais profunda, porque picaretas também envelhecem. Fraudadores também envelhecem. Fraudadores também pedem pensão por morte. E eles falsificam e fazem muito. A gente sabe, documento falsificado na Previdência é o que mais existe. É o que mais tem. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que existe lá. Então, é para se tomar cuidado. Eu acho que é temerário eles terem colocado esse ponto aqui, para não pedir certidão de casamento atualizada. Eu acho que se eu estiver analisando pensão por morte, de verdade, se for uma certidão antiga, da boa. Você vê que eu falei de fraude, eu nem falei se há questão de casamento ou não. Eu nem falei se há questão de casamento ou não, porque embute ainda mais outra coisa. Por quê? Quando a gente fala da certidão de casamento, a gente vai linkar isso com uma outra questão mais à frente, que é o seguinte: eu não posso pedir uma atualizada, mas aí, até acho que eu anotei aqui, deixa eu até ver, que a gente já vai nesse outro ponto, que é muito importante. Quer ver uma coisa? Aí você vai lá no artigo 17, parágrafo 1º, 2º e 4º da portaria 991, vai dizer assim, olha só que legal: a existência de um vínculo estável afasta a possibilidade de outra relação de companheirismo e, consequentemente, a qualidade dependente do companheiro ou companheira dessa segunda relação não configura união estável o posterior relacionamento com outro ou outra sem a desvinculação com a primeira. Então, será que não pedir uma certidão de casamento atualizada não casa com esse artigo? Porque se uma pessoa chega com uma certidão de casamento, ela está claramente provando que ela era esposa, ela era cônjuge. E aí tem uma companheira solicitando também a pensão. E aí esse artigo está dizendo: a relação estável afasta a possibilidade de outra relação de companheirismo. Não tem nada que comprove mais uma relação estável do que a certidão de casamento. Não tem nada que mais que comprove uma relação conjugal estável do que a certidão de casamento. E aí, Beirão, a gente lembra que na 77 a gente tinha uma previsão que era assim: havendo pedido de cônjuge e companheiro, a gente pedia para a cônjuge que tinha certidão de casamento para ver se ela apresentava também as 3 provas. Não era isso? Tinha as 3 provas. Se tivesse, aí você, opa, é a companheira. A gente analisava ali dentro daquele prisma. E agora a gente não tem, a gente tem outra linha aqui dizendo: se tem uma certidão de casamento, que é isso que eu estou interpretando. Se tem uma certidão de casamento e eu não posso pedir uma atualizada, eu não posso verificar se houve um divórcio, e tem um pedido de uma companheira, como é que eu vou fazer essa análise? Baseado em quê? Fundamentado em quê que eu vou analisar o pedido da companheira? A coisa é mais... advogado, gente, isso é complicado também, né? Isso é bem complicado. Entendo. Eu acho que esse caso aqui, eu acho que isso aqui vai dar muita discussão judicial, porque vai dar muito indeferimento de companheira. Vai dar muito indeferimento de companheira, porque se a cônjuge chega com uma certidão de casamento e diz: não teve divórcio, a gente estava casado, eu não posso mais pedir para ela 2 provas, eu tenho que pedir para a companheira, porque ela tem um documento efetivo lá de que ela era casada com o cara. Eu não tenho mais como falar o contrário para ela. Isso vai dar muita discussão de pensão de companheira no judiciário. De novo, ao mercado aí. Eu não tinha pensado sobre esse prisma, não. E aí, Gustavo, vai lá. Não, concordo, até porque é uma praxe, né? E uma outra coisa que a gente precisa deixar claro é que dentro do INSS existe sempre aquela mística, né? Por que você está fazendo isso? Olha, quando eu cheguei, me passaram assim, eu não discuto.
Mas onde é que está escrito? Não, é assim que faz. Mas por que faz? Ó, porque é assim que eu aprendi. Então, essa questão, mesmo estando na normativa, eu ainda acredito que servidores vão ainda assim pedir. Um exemplo que a gente tem pego muito no Conselho é o próprio Ofício Circular 46. Aquela questão de 7 anos e meio para você comprovar de carência, não sei o quê. Ninguém no INSS cumpre aquilo, gente. Indefere. E aí eu não quero levantar polêmica. Entendo que aquela previsão ali é ilegal, porque a lei não fala isso. O artigo 55, parágrafo 3º da lei fala que tempo de contribuição tem que ser comprovado com documento contemporâneo. Eu não posso pegar uma certidão de casamento, como é, ainda mais agora que a IN fala que não precisa trazer um atualizado, que o cara era lavrador lá em 2000. E depois não tem mais nada, vou considerar até 2007, até junho de 2007. Aí ele me apresenta outra certidão de nascimento de filho e eu vou comprovar 15 anos e mais nada. Nem sequer aqueles documentos que estão lá no artigo 106 da lei, que agora é o 19b, parágrafo 11. Então, assim, nem os próprios servidores, mesmo o ofício circular, que agora foi incorporado também na portaria 990, eles não cumprem. Então, talvez nesse afã de desafogar os processos, de reduzir fila, etc. e tal, é preciso que... Por isso que eu falo, às vezes as normativas, elas extrapolam a lei para prejudicar e para beneficiar também. Então, é mais uma outra coisa nova, que aí nós vamos ver cenas dos próximos capítulos para ver se isso realmente, né? Assim como tem lei que pega, lei que não pega, tem dispositivos da IN que pegam, tem dispositivo que não pegam. Eu acho que nós vamos ter que fazer o seguinte, Pedro, acho que nós vamos, nos próximos 1 ano e meio, próximos 16, 17 meses, a gente vai ter que olhar os casos concretos que começarem a surgir, porque vai suscitar muita consulta à Procuradoria, vai suscitar muita conjura, vai suscitar muita coisa, né? Com certeza. E eu acho que, assim, é uma segurança, foi como a professora Priscila falou, é uma segurança, inclusive para o advogado, porque, vejam, aquilo que estava lá na portaria conjunta número 1, lá atrás, de 2018, quando começou o INSS Digital, que fala da responsabilidade de quem junta o documento pela integridade, autenticidade, isso está na IN também. E na portaria 993, que trata, é o livro do processo administrativo. Você que está entregando um documento de forma digitalizada, se der um tango no mango lá, falsificação do documento, alguma irregularidade, é você que juntou o processo. Peraí, repete isso aí que você acabou de estudar. Exatamente isso. Um tango no mango. Tango no mango. Tango no mango. Aqui em Salvador, a gente usa essa expressão para dizer, deu um problema, um quiprocó. Então, veja, gente, é uma situação onde é importante se verificar realmente a condição da documentação e já dando uma dica de novo, não confie no seu cliente. É isso, eu falo isso. Nunca! É isso. Não confie. Ó. Você não vai ter nenhum cliente que vai dizer, olha, doutor, eu não trabalhei esse tempo todo não, mas vê o que você dá para fazer comigo. Ele vai dizer que trabalhou desde que nasceu da barriga da mãe, tem 150 anos de tempo de contribuição, só que não tem uma banda de documento para comprovar. E o pior é que, assim, no administrativo, só a vergonha é menor, porque hoje é AD. Imagine isso, você na frente do juiz, na hora da audiência. Que o juiz vai dizer, se você mentir, você vai preso. Ele, na verdade, eu não trabalhei, é porque o pessoal lá da minha rua conseguiu. Minha advogada me orientou, porque na hora eu assumi que foi culpa dele. O advogado me orientou. Primeira coisa que ele vai falar vai ser assim, mas sabe o que acontece, Excelência? Eu conversei com o meu advogado. Eu conversei com o meu advogado. Jurou ali para você de pé junto que era tudo verdade. Aí você fez aquela declaração de que ele né? Que tudo que ele disse foi verdade. Você relata tudo lá. Aí chega lá na frente da audiência, lá na frente do juiz, gente, a história é outra.
É exatamente isso. Não confie no cliente de vocês, gente. Sempre falo sobre isso. Não confie. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula presencial e aí eu estava falando isso, eu falei, gente, não confia. Carteira de trabalho, analisa. Gente, o que tem de carteira esquentada no mercado não está no gibi, gente, pelo amor de Deus. E lá no escritório, né? Hoje eu estou afastada do escritório, mas lá no escritório, a Stephanie, que trabalha diretamente comigo, ela fazia uma coisa muito legal lá. Sabe o que ela fazia, professores? Ela pegava a carteira de trabalho e ela ia olhando a letra dos vínculos. E ela pegou já mais de uma vez vínculo esquentado assim, porque a letra era a mesma. Outra coisa que ela prestava atenção, tinha ela, safa demais. Outra coisa que ela prestava atenção, você tinha um vínculo ali, para o outro vínculo tinha quase 20 anos, a tonalidade da carteira, a tonalidade da caneta tá a mesma. Como? Como? Não tem como, gente. Então, assim, são alguns detalhes que a gente precisa observar. E aí eu estava numa aula falando isso, nem era o tema, mas o pessoal pediu, eu comecei a dar essas diquinhas de análise de documentação, né? E aí eu vi uma senhora levantando a mão, assim, tímida. Falei assim, pode falar. Ela falou, gente, eu quero contar uma experiência para vocês. Aí a gente, não, vai lá, né? Aí ela, então, eu estava lá no meu escritório, recebi uma notificação da Polícia Federal para eu me apresentar para prestar esclarecimentos. Aí todo mundo, né, a turma toda, todo mundo virou para ouvir a história, né? Porque começa a fofoca, todo mundo, fica ligeiro. Todo mundo virou para ouvir a história. Aí ela contou que ela chegou lá sem saber, né, do que se tratava. Foi uma carteira que foi juntada num processo, né, de concessão de aposentadoria, e os vínculos que estavam ali eram fraudados, né? E ela não sabia, porque foi o cliente que tinha, né, apresentado a carteira para ela, ela achou que estava tudo certo, né? E o servidor, ele identificou através desses detalhes, mesma letra, vínculos, né? E isso tudo estava lá detalhado, exatamente isso, que isso chamou a atenção do servidor, e ele, então, né, encaminhou essa carteira para a investigação, né? E aí, né, todo mundo querendo saber como é que finalizou a história, que imagino que vocês também devam estar aí curiosos, chamaram o cliente dela também lá. E aí o cliente dela falou que ela não tinha nada a ver com a história, né? Que de fato não tinha sido ela, mas que tinha sido a outra advogada que tinha trabalhado no processo anterior. E será que foi a outra advogada mesmo? Será que não foi ele que fez? Às vezes a outra advogada até descobriu e falou assim, olha, não vou pegar o seu processo. E aí ele bateu lá na porta do escritório da colega, a colega foi lá, protocolou pelo SAG, autenticou como documento ali original, né? E olha a situação. Tudo bem que não deu problema para ela, né? Até porque o próprio cliente disse que não tinha sido ela que tinha feito isso. Mas, gente, imagina a situação que ela passou, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a essa questão de documentação, por isso que eu quis trazer esse ponto, né, de não pedir a carteira, a certidão de casamento atualizada, porque isso é responsabilidade para a gente também, né? Não é só assim, porque o servidor, né, vai ter que conceder e o servidor, como o Valdir falou, não vai ter segurança. O advogado também vai estar mais inseguro, porque vocês têm que lembrar que vocês assinam também o quê? O termo de responsabilidade obrigatório para todo procurador, que você deve informar qualquer coisa ali que venha desconstituir o seu mandato, qualquer coisa que venha desconstituir o quê? O direito do seu cliente, né? E aí é complicado, até você comprovar que a história não era bem essa, né? Quando veio essa história do advogado poder autenticar documento na via administrativa, ali nos cursos eu comecei a falar para os advogados, cuidado com o ego, porque o ego do advogado de eu autentiquei, eu reconheço esse documento e isso, porque eu sou o doutor que estou dizendo que é. E eu vi advogado no balcão, eu pedi para o advogado, dei exigência para o advogado para trazer documento, eu vi o advogado pegar o documento, assinar e dizer que era autenticado, que ele reconhecia a veracidade do documento. Pois é. Eu falo isso desde aquela época nos cursos. Antes, quem sofria com isso era só o servidor, né, Beirão? Porque quando pega um caso desse, o servidor que concedeu, cara, vocês não têm noção do que acontece na vida do servidor quando ele passa um caso desse. Até ele provar que fosse de pouco na tomada, ele já rolou. Só que agora está todo mundo envolvido, você também é advogado. E aí, uma coisa que você precisa fazer sempre para se livrar disso foi o segurado que trouxe o documento, você faz um checklist dos documentos que o segurado te entregou? Você faz um checklist disso? Você pede para ele assinar que ele está te entregando aqueles documentos? Se você não faz, começa a fazer. O checklist, ele está entregando isso, entregou o documento X, pega a cópia daquele, bota lá junto, ele entregou isso aqui, ele está entregando. Assina aí que você está me entregando esses documentos. Se isenta.
Se isenta, porque isso vai... E bota lá no processo também. Anexa lá no processo isso, que é documento entregue pelo segurado, para você não ter dor de cabeça. Porque é fácil ter esse tipo de dor de cabeça. É a coisa mais fácil do mundo que você tem. Exatamente. Já que a gente entrou na carteira de trabalho, vamos falar lá da IN 128, carteira de trabalho digital. Fala aí, professor Gustavo. Nossa, gente, isso aqui é muito importante, né? Não só a carteira de trabalho digital, como também o e-social. E vou contar um segredo. Ambos já estão em vigor para todo mundo, inclusive para a administração pública, que passou a vigorar exatamente há 6 dias atrás, 22 de abril, 2 dias após o meu aniversário. Então, vejam, a partir da implementação, e vocês vão ver essa expressão em todas as portarias e muitas vezes na IN. A partir da substituição da GFIP pelo e-social, ou a partir da implantação da carteira de trabalho digital. E aí, pessoal, nós vamos ter uma modificação extrema em relação à comprovação de vínculos e de remunerações para todas as categorias de segurado, exceto segurado especial, que não tem carteira de trabalho, e o facultativo que, em tese, não tem remuneração. Veja bem, os artigos, e aí fica a dica para quem quiser anotar para uma leitura mais detida. 46, 47, 48, 49 da IN 128, ela trata da comprovação dos vínculos empregatícios urbanos e rurais, quando você tem admissão e demissão antes da implementação da carteira de trabalho digital, quando você tem admissão após a instituição da carteira de trabalho digital, quando você tem admissão antes da carteira de trabalho digital e este vínculo se estendeu após a implementação da carteira de trabalho digital, esteja ele ativo ou não na data da análise, e lá fala formas totalmente distintas de comprovação. E o interessante, pessoal, é que a carteira de trabalho digital, para a maioria dos empregadores, quais sejam as empresas de grande porte, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as entidades sem fins lucrativos e as pessoas físicas equiparadas à empresa, elas já têm que informar via e-social, não mais na carteira física, os vínculos. A partir de 24 de setembro de 2019. Apenas para a administração pública, que contrata os seus servidores no regime seletista, é que a carteira de trabalho passou a valer a partir de 22 de abril deste ano, semana passada. E a IN, lá nos seus artigos 40 a 44, em especial 43, ela diz que as carteiras de trabalho em meio físico continuam sendo documento hábil para comprovação de vínculos apenas de períodos anteriores à efetiva instituição da carteira, ou seja, só vale até 23 de setembro de 2019. A partir daí, o que vai valer para comprovar vínculo e remuneração são as informações prestadas pelo empregador via e-social, que desde 2018, numa escala de grupos, né, de sujeitos à informação no e-social, vem, né, de forma escalonada sendo implementado, e neste ano de 2022 já foi implementada para todas as categorias de empregadores, inclusive para as empresas e órgãos da administração pública. Então, gente, deem uma lida nesses dispositivos da IN, também na portaria 990, os artigos
34, 35 e 36. Em relação à remuneração, pessoal, artigos 50 a 52 da IN, 38 a 40 da Portaria 990, trata de como que vai comprovar a remuneração. Antes da substituição do E-Social, da GFIP pelo E-Social, e depois da efetiva implementação do E-Social. E aí, pessoal, o que é que as normativas falam quando você tem vínculos que se perduram após a carteira de trabalho digital e após o E-Social? Você vai ter, por exemplo, em não constando este vínculo, que a princípio ele tem que estar lá no CNIS, porque ele foi informado pelo E-Social. Mas nós sabemos que tecnologia dá pau, trava, muda a versão, pode ser que dê um quiprocó, um tango no mango, e aquela informação que o empregador disponibilizou via E-Social não conste no CNIS. E aí as previsões são as mais diversas, como, por exemplo, você empregado, você trabalhador avulso, você contribuinte individual, prestador de serviço à empresa ou cooperativa, tem que levar o comprovante do recibo da informação que o seu empregador informou no E-Social. Senão, não comprova. Uma outra forma de comprovação, essa eu achei maravilhosa, uma declaração conjunta de você, empregador e empregado, dizendo que você realmente trabalhou naquela empresa ou naquele órgão gestor, prestando serviço como avulso nos períodos tais e tais e tais, e que essas informações estão disponíveis neste documento aqui na minha empresa, que está à sua disposição em INSS para você vir fazer uma pesquisa e comprovar isso. Então, mudanças radicais em relação à comprovação de vínculos de remuneração após a entrada em vigor, tanto do E-Social quanto da carteira de trabalho digital. Então, deem uma lida aprofundada, com calma, nesses dispositivos, e aí vocês vão ver, ao longo, né, da própria IN, essas formas de comprovação para empregado, empregado doméstico, avulso, contribuinte individual prestador de serviço, e se atentem na hora de fazer o planejamento previdenciário. Aliás, para você que quer ganhar dinheiro na advocacia previdenciária, tem que ter um setor específico no seu escritório só para fazer planejamento. Porque se já era difícil antes da emenda, se já era difícil desde a 9876 com o fator previdenciário, agora com essas formas de comprovar vínculo e remuneração, mais ainda. E o importante, pessoal, para não errar, tem que ter uma fase preparatória no seu processo. Não é simplesmente pegar a documentação, digitalizar e mandar de qualquer jeito. Primeira coisa, baixa o CNIS do cliente. Faz um cara crachá, o que é que está lá no CNIS, o que é que ele tem de documento, o que é que tem de lacuna, o que é que tem de indicador de pendência, como que você vai tirar aquela pendência? É por meio de JA? É por meio de pesquisa externa? A empresa ainda existe? É por meio de uma ação trabalhista, muitas vezes? Né? Então, essas informações, e principalmente o CNIS passando a ser alimentado pelo E-Social, com a facilidade, né, a partir da carteira de trabalho digital. Para aqueles que ainda não têm, eu mesmo já baixei aqui a minha no meu celular, e vocês vão observar que é a mesma informação que está no CNIS. Então, é mais uma forma de você ter as informações do seu cliente na hora de fazer o planejamento previdenciário e na hora de traçar a sua estratégia de como que você vai agariar dentro do âmbito administrativo o máximo de direitos, seja no INSS, seja com diligência,
seja no Conselho de Recursos, para você levar o mínimo de controvérsia, se precisar, para o Judiciário. Principalmente se você for cair no Juizado Especial Federal de São Paulo, que eu já ouço a fama, que já não é lá muito amigável. Estou certo, professora? Na maioria das vezes não é nem um pouco amigável, né? Mas faz parte, né? A gente vai ali com jeitinho e o negócio rola. Um monte de gente está perguntando aqui, vários colegas mandaram dúvida relacionada a essa questão da prova. Ah, mas e se não tiver no e-social? E se o empregador não indicar? Né? E aí a gente precisa sempre lembrar que a responsabilidade é do empregador. Se a gente está falando de um segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, prestador, a partir de abril de 2003, a responsabilidade de recolhimento não é do segurado. Então, assim, não está lá. A empresa não quer dar ficha, não quer dar ali a folha do e-social, porque nem existe, né, essa informação no e-social. E aí? O segurado não pode ser penalizado. E aí a gente precisa buscar outras formas de fazer a prova desse período, né? A gente precisa também lembrar o quê? Que o rol ali que a gente antes tinha, né, no artigo 10 da IN, agora está ali espalhado. Aquela indicação de documentos que a gente tem por tipo de segurado, gente, é exemplificativo. E a gente precisa sempre o quê? Fazer uma análise da situação fática do nosso cliente para ver o que dá para a gente conseguir, né? A depender do período, vai buscar um Rascaged, são vínculos mais novos, o Rascaged, salvo engano, é 72 para cá. Então, é uma forma de você buscar o vínculo. E eu já salvei muito processo com Rascaged. Bate lá na porta do Ministério do Trabalho, o INSS aceita. Não constava na IN antiga, não consta na IN nova. Extrato analítico do FGTS, que estava na 77, está também, né, na 128. Lembrando que carimbado e assinado pelo empregado da Caixa Econômica, né? Porque muita gente sai da Caixa sem o carimbo e sem a assinatura. E lá na Caixa eles falam assim, mas não precisa. Orientem os segurados de vocês que precisa. Se for preciso, leva a cópia da IN, o artiguinho, para ele mostrar lá que precisa sim. Porque o servidor, né, não, Valdir? Ele pode se recusar a aceitar esse documento porque ele não está seguindo ali as formalidades que a IN indica que são necessárias, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Primeiro que tem que lembrar é o seguinte, que o servidor só pode fazer o que está escrito. Exatamente. Tá, né? Só o que está escrito. Ele pode conceder porque está escrito e ele pode indeferir porque está escrito, né? Então, ele vai ter que fundamentar qualquer coisa dele. Então, se pede na IN que precisa ter o carimbo e a assinatura do servidor lá da Caixa, tem que ter. Até porque, é fácil quando a gente joga isso para o outro falar assim, está complicando. Agora, coloque-se no lugar do outro lado. Que garantia você tem que esse documento vem de onde a pessoa está falando? Você não tem garantia. Mas o carimbo também pode ser fazer. Ok, mas você tem um ponto ali, é como um início de prova material para vocês. É como um início de prova material. Eu tenho um ponto ali que eu posso me apoiar para dar seguimento ao que eu estou fazendo. Em relação à carteira, acho importante dizer o seguinte, se você olhar lá na 77, lá no artigo 60, parágrafo 2º e 3º, fala da carteira profissional, dessas condições da carteira, vínculo iniciado antes da admissão, vínculo terminado depois da admissão, vínculo iniciado antes e terminado antes da admissão, vínculo iniciado e terminado depois da admissão. E isso transporta agora para o e-social, porque o e-social ele é uma camada anterior ao CNIS agora, né? Ele é uma camada. Então, o que era a GFIP, agora você tem o e-social, e eu acho que o e-social, na verdade, já era para ter sido implantado na totalidade desde 2012, 2013, eu acho que, né, Beirão, que já era para ter sido implantado na totalidade décadas atrás, né? E ele resolve muita coisa. Ele resolve principalmente, o que é muito importante, a questão do PPP para as atividades especiais. Vai deixar de existir essa história de que não tem PPP ou de que está errado, porque tudo isso vai deixar essa história de que não recolheu o fundo de garantia, porque isso vai ser, o sistema automaticamente vai emitir uma cobrança, vai emitir um aviso para a empresa sobre essa linha. E aí, para as questões previdenciárias, você transfere o que você estava entendendo aqui do CNIS para o e-social. Você tem duas linhas agora. Você tem o CNIS tem que falar a língua do e-social e o e-social tem que falar a língua do CNIS, gente. É igual, vai ter que bater, as duas coisas vão ter que bater. O que a gente falava assim antes,
você tem que estar no CNIS e tem que estar na carteira. Lembra? É assim? Tem que estar no CNIS, tem que estar na carteira. Depois veio, só que está no CNIS, beleza, né? Lá em 6722 de 2008, dezembro de 2008, não. CNIS, beleza. Está no CNIS, está feito, está jóia. Agora está no CNIS? Tá. Mas está no E-Social? É isso que está no E-Social? Ah, está no E-Social, mas migrou para o CNIS? Está lá no CNIS do mesmo jeito que deveria estar? Se não está, vou pegar a palavra da Priscila. Você vai ter que ir atrás da empresa, vai ter que você vai ter que fazer exatamente o que você fazia antes. A diferença é que tem uma camada anterior agora, que é o E-Social. Mas você vai ter que fazer o mesmo que você fazia antes. Fazer a busca das provas validadas e coerentes. Exatamente, enunciado 2 do CRPS. Vai lá, Beirão. Exato. Só complementando o que o professor Valdir falou, esse dispositivo que antes estava lá na 77, lá no artigo 60 e nos seus parágrafos, hoje ela está lá na portaria 990, no artigo 28, que fala que no caso de omissão, emenda, rasura em registro quanto ao início e fim, as anotações contemporâneas podem ser consideradas, as anotações de férias, salários, e também está lá no artigo 15 e 16 da IN 128 também. Então, ainda, claro que, apesar dessa previsão do E-Social da carteira digital, o que a gente ainda, durante muito tempo, vai analisar é o para-trás-mente, como a gente fala, né? O para-trás-mente vai nos acompanhar, pelo menos, durante mais uns 40, 50 anos aí. Então, esses registros em documento físico, eles vão ter validade, tá? Até a data da implementação da carteira digital e tudo mais. E essa questão que o professor Valdir falou é muito importante, né? Porque nós temos o que eu falo, né? O fator DataPrev. Porque, às vezes, o empregador informou correto. Só que, na hora de migrar, teve uma manutenção de fim de semana, né, professor Valdir? Aquela manutenção de fim de semana, o cara vai lá, reseta o servidor, chega na segunda-feira, não tem nada, não está entrando nada. Olha, Beirão, não sei se já aconteceu com você, eu estava analisando, já aconteceu várias vezes comigo, de você analisando um caso, tá lá no Prisma, bonitinho, legal, vamos dar o enter final, tá tudo certinho, ok, vamos bater um tapa nesse negócio, vamos conceder. Naquele exato momento, dá um bug. Tuf! Cai. Naquele exato momento. E aí, você espera lá e passa, deixa o processo do lado, e você vai continuar esse caso amanhã. E amanhã, quando você entra, aí você vai de novo olhar CNIS. Aí, quando você vai olhar o CNIS, aquele CNIS que estava ontem lá, que você imprimiu, você anexou no processo físico lá, não está mais no CNIS hoje. E aí você fica com tango no mango. Pois é, aconteceu comigo, com as minhas contribuições de contribuinte individual. Simplesmente sumiram. Agora, como a gente trabalha com isso? Minha GPSzinha guardada dentro de um saco, dentro de outro saco, por dentro de um plástico bolha. Porque quem vai confiar na DataPrev é o coelho, não eu. Vai que some de novo lá na frente. Tá certo. Professores, a gente já está caminhando aqui para o final, já passamos até alguns minutinhos do nosso horário. Não sei se vocês querem, não, isso aqui eu quero falar, esse é o momento. Então, já vou abrir aí para vocês se despedirem, né, dos colegas que estão acompanhando. Algum ponto? Eu quero falar duas coisas aqui. Então, vá lá. Uma é lá do artigo 8º da portaria, que fala das provas da união estável dos dependentes. Acho que foi uma palavrinha ali que é muito legal, que acho que, como o Beirão disse, que é bem pró-segurado, muito pró-segurado. Que antes, aquela relação de documentos que nós tínhamos lá, que era a prova da união estável da dependência econômica, nós tínhamos uma relação com 16 documentos, agora nós acrescentamos mais 2 documentos, né, que é a certidão de casamento do exterior e mais a questão da declaração de união estável judicial, que antes ela estava lá no parágrafo 4º, agora ela está aqui na lista de documentos mesmo. O que eu acho que é importante dizer é que agora está explícito na própria IN que essa relação ela é exemplificativa, porque até então ela era taxativa para o INSS. Provar a dependência econômica da união estável. Tem os 3 documentos que constam na lista? Mas eu tenho isso aqui, mas não está na lista isso aqui.
Agora, não está na lista ou não estando na lista, mas serve como prova, dá para fazer como prova juntando com outros elementos, essa lista é exemplificativa. Portanto, agora cabe um monte de coisas nessa questão de dependentes. Acho que isso é importante. A segunda coisa, e aí tem uma outra coisa que eu vou deixar para outro momento, que é aquilo que nós discutimos esses dias, 5 horas da manhã. Já 5 horas da manhã a gente estava discutindo um assunto da IEN, que a gente entrou numa controvérsia, e aí vamos deixar isso para outro momento, que isso leva tempo, isso leva muito tempo, isso leva para outra questão. É perguntar para o Beirão se ele realmente é baiano. É baiano? Tem certeza que é baiano? Porque baiano diria assim, agora, pessoal, com a questão do E-Social, a gente tem que ver que isso aí implica em mais uma camada para ser buscada em referente ao CNIS. Mas o Beirão não fala assim. O Beirão, ele é energético, cara. O Beirão, ele explode de energia. Então, muito legal, Beirão, trocar com você. Muito legal mesmo, muito bacana sentir a vibe daqui. Obrigado, meu querido. Eu também falo mesmo. É muito bacana a gente estar conversando, trocando as figurinhas, né? Principalmente nesse início, né? De estudos. Ainda tem muita coisa, né? Quando veio a IEN, eu falei, gente, eu começo pela IEN, mas tem uma portaria que fala de processo. Poxa, eu vou ver o processo. Não, mas essa aqui tem que ver o CNIS primeiro. Então, hoje a gente, inclusive, quando você pega os livros, que são as portarias, e os próprios títulos da IEN, eu estou lendo conjunto, porque muita coisa a IEN ela fala conceitos, muitas vezes ela fala o direito e tal, e não aprofunda. Então, você tem que começar aqui e ir lá para a portaria, e fica, inclusive, a sugestão para aqueles que também estão, como nós, começando a ler todo esse arcabouço normativo, de estar sempre olhando o título da IEN com o livro correspondente da portaria, para sempre fazer essa concatenação. De antemão, já advirto, muita coisa está ipsilíteres, exatamente igual na IEN e na portaria, e é uma crítica que eu sempre vinha fazendo. IEN ela não tem que repetir o texto de lei, não tem que repetir o texto de decreto, portaria não tem que repetir texto de IEN, porque você vai criar aí 3.000 artigos para o servidor que não tem tempo ler. Você não simplifica, parece que foi o professor falou, parece que é para complicar mesmo, porque você tinha lá na 77, 806 artigos. Agora que você tem 674 de IEN e mais 2.000 e não sei quanto, 10 portarias. Servidor que está ali lutando para baixar a fila, 2 milhões de processos represados. Ninguém vai parar para ler isso. E não vai aplicar isso, na maioria das vezes, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, que é o tempo que vai ter que ler e consultar à medida que as situações vão chegando. E não se enganem, pessoal. Como o professor Valdir falou, mercado previdenciário está escancarado para vocês. O papel de vocês é dizer ao servidor que existe isso na IEN, que existe isso na portaria, para ele não indeferir. E servidor dificilmente vai baixar o processo em diligência, pessoal. Não se engane. Se ele baixa o processo em diligência, a pontuação dele é menor. Se não está tudo bonitinho, e com base, inclusive, no artigo 19F do decreto trazido pelo 10.410, ele vai dizer o seguinte: a obrigação de trazer a documentação para eu conceder o melhor benefício é sua, segurado. É sua, procurador. Você não trouxe, eu vou indeferir. Então, muito boa leitura para vocês da IEN. Não sei se vocês são como eu, apesar de tê-la aqui no computador, imprimi tudo para poder ir marcando texto por texto, fazendo coraçãozinho, fazendo caveirinha naquilo que eu não gostei, para que depois a gente possa fazer uma sistematização de tudo aquilo que é pró-cliente, daquilo que não é pró-cliente, ver o entendimento do conselho, ver o entendimento do judiciário a respeito daquela questão e traçar a melhor estratégia de atuação para conseguir o melhor benefício para o seu cliente.
professores. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês hoje, né? Vocês dois maravilhosos, né? Obrigada por terem aceitado o convite da comissão para poder participar desse webinar. Oi? Não entendi? Finalmente nos juntaram. Juntaremos muitas outras vezes, porque aqui, ó, choveu elogio para vocês, né? Não podia ser diferente, né? Trouxeram muitas lições para a gente, muita experiência, muitos pontos de atenção, né? Vou aproveitar aqui, vou falar 1 minuto sobre a nossa discussão de 5 horas da manhã, que é um ponto de atenção que o Valdir me chamou a atenção aqui, né? E 5 horas eu estava ali, não, calma, não, Valdir, é isso, né? Que é a questão da pensão por morte para cônjuge ou companheiro, que a gente precisa preencher, né? Aquele requisito lá das 18 contribuições, o quê? 2 anos da relação de união, né, estável ou casamento. Vamos pensar na união estável. E se a gente fizer uma prova cravada de 2 anos, né, que foi aí a discussão do Valdir, se a gente fizer cravado a prova de 2 anos, que a gente vai pegar uma prova ali daquele mês da competência, né? E a lei de benefícios no 77 fala, né, pelo menos 2 anos. Então, assim, se cravou 2 anos, tá valendo. Mas a IN traz o quê? Acima de, mais de 2 anos, né? Então, um ponto aí de discussão para ficar na cabeça de vocês, né? Caso não entendam por que seu cliente só está recebendo 4 parcelas de pensão. Né? O pior é o seguinte, você vai encerrar, mas já que você entrou no assunto, eu vou... porque eu estou angustiado com esse negócio aqui, juro por Deus, eu estou angustiado com esse parágrafo aqui. É o artigo 8º, parágrafo 4º da 991. Ele diz assim: pensão por morte concedida ao companheiro por período superior a 4 meses, é necessário que, ao menos, uma das provas de união estável tenha sido produzida em período superior a 24 meses anteriores ao óbito. De onde tiraram superior a 24? Porque a Lei 13.135 de junho de 2015, que regulamentou, que trouxe essa sistemática dos 4 meses, ela é clara. Quando o segurado tem menos que 18 contribuições e casamento ou união estável inferior a 2 anos... Pelo menos, né? Pelo menos 2 anos, cravado. Ele diz, a 13.135 vai dizer claramente inferior a 2 anos, vai ser pagamento por 4 meses. Então, eu tenho 3 pontos. Eu tenho inferior a 2 anos, eu tenho 2 anos, eu tenho superior a 2 anos. Então, se eu tenho lá, como exemplo que eu já peguei pensão por morte, que eu falo para a pessoa, me traga as provas dos últimos 24 meses, dos últimos 2 anos antes do óbito. E a pessoa me traz 24, me traz lá documentos que comprovam exatamente os meses. Por lei, eu não sou obrigado e nem devo pedir a ele uma prova de 21 meses, 25 meses, é 24. Porque é superior, é acima, é o mínimo. Agora, se a pessoa quer me trazer mais que isso, tudo bem. Porque se o 13.135 tivesse dito assim, que para pagamento de pensão com 4 meses, se o segurado tiver menos que 18 contribuições e 2 anos de casamento e união estável, a pensão deve ser concedida por 4 meses. Mas ele não fala 2 anos, ele diz inferior a 2 anos. Então, se ele tem de 2 anos, eu não tenho que falar. Por que de onde tiraram que o segurado, se ele trouxer, para pagar uma pensão superior a 4 meses, tem que ter uma prova acima de 24 meses. Até agora, eu estou angustiado com esse troço, porque eu não consegui achar. Poderia ser travado, né? Pois é, 24 meses e 1 dia, pelo menos, né? Então, que prova mas você ali vai fala pelo menos. Então, eu concordo com o Valdir. Dá para cravar ali no 24, está valendo. Eu analisei muitas pensões assim, cravado em 24. Eu analisei muitas, cravado em 24, porque o hipossuficiente, eu estou pensando no hipossuficiente. O hipossuficiente, ele já tem dificuldade de arrumar prova. É muito difícil para ele arrumar prova. E aí você vai falar para ele, me traz 25 meses de prova. Na boa. Um caso com a Priscila, um caso com outro aqui, um caso com outro aqui. 180 mil advogados previdenciários no Brasil, mais 100 mil que são trabalhistas que fazem, 300 mil advogados. Se cada um tiver um caso desse por ano, são 300 mil pensões por ano. E o pior, o sistema vai ser alimentado com essa informação, e aí o que vai acontecer? Toda a pensão que o cara tiver só 2 anos comprovados, vai cair aqui nesse parágrafo, vai ser indeferido. Vai dar pau. Só que aí é um daqueles casos que ele extrapola, né? O que a própria lei fala, né? Lá no 77, no parágrafo 2º, aí vai para o inciso 5, aí fala assim, que eu chamo de tabelinha do amor, né? A tabelinha do amor, do artigo... E aí, o que é que ele diz lá? Transcorridos os seguintes períodos, que é a tabelinha do amor,
estabelecido de acordo com a idade do beneficiário, se o óbito ocorrer depois de invertida as outras contribuições e pelo menos 2 anos após o início do casamento. Pelo menos, para mim, eu entendo, é igual o termo até, né, da emenda constitucional, lá do artigo 3º, né? Até inclusivo, não é inclusivo, é a partir do dia 13, é a partir do dia 14, é igual aqui. Pelo menos para mim ali, ó. Pelo menos. 24. Exatamente. Mas aí ele fala 24 é um dia, mais de. E quem é que tem prova de um dia? Pois é. Como é que você prova um dia? Porque a conta de luz prova um mês. Conta de água prova um mês. Uma declaração bancária prova um mês. Coisa de seguro. Seria, se for por competência, seria 25, né? Teria que provar um então, mês, aí teria que ser 25. A mais. Vamos lá, vamos esperar os casos concretos aparecerem. Se cair na minha câmara, eu concedo. Aí, ó, tá vendo? Pessoal, professores maravilhosos, obrigada mais uma vez pela participação, né, em nome da Comissão Especial de Direito Previdenciário aqui da Seccional de São Paulo. Certamente nos veremos muitas e muitas e muitas outras vezes. Aqui, ó, só teve elogio para vocês, só elogio, elogio, elogio. Para quem não segue os professores lá nas redes sociais, vou pedir para eles falarem rapidinho os perfis deles para que vocês sigam. Vai lá, Valdir. Vocês me acham no direitomastigado.oficial, que é onde trabalha com direito, e me acham no @CSI Mental, CSI_Mental, onde eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu vou colocar aqui no chat, até coloquei antes, vou colocar aqui no chat para o pessoal dar uma olhada aí, dá para copiar, tá bom? Professor Gustavo, seu perfil, fala aí para o pessoal seguir lá no Instagram. Instagram, beirão.professor. No Facebook tem a nossa página também, Professor Gustavo Beirão, e no Facebook também, Professor Gustavo Beirão. YouTube, mesma coisa, Professor Gustavo Beirão, tudo Gustavo Beirão lá, vocês vão me achar. Show de bola, pessoal. E sigam lá também o perfil da comissão, para quem não segue, ainda, direito.previdenciário.oabsp, ok? Beijos, professores, mais uma vez um prazer. Colegas que acompanharam aí a webinar hoje, obrigada aí também pela participação e pela presença de todos vocês. Beijo, galera. Beijo.